Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Estamos no episódio 47 histórias incríveis, convidados maravilhosos. E hoje eu quero falar com você, mulher empresária, empreendedora, que tem dificuldade de se posicionar, de vender mais, de organizar aí o seu negócio de forma estratégica para esse novo mercado aí digital, físico. E você vai ter aí uma aula de uma pessoa bem especial aqui, que já teve aqui em outros episódios, já foi, ajuda a pagar os boletos do podcast também. Minha digníssima esposa, Gabriela Ribeiro, seja bem-vinda mais uma vez. Já tá pagando o boleto já aqui, né? Gente, eu tô tímida, presença credo. cativa aqui na... Eu tô tímida, eu enferrujei, viu? Ficar sem fazer podcast muito tempo não é muito bom não, que eu enferrujei. Não, Muito mas boa daqui a pouco noite, você vai galerinha. esquentar. Daqui a pouco, né? Daqui 2 segundos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Mais do que Finanças. É um prazer estar aqui, mozão, principalmente hoje para falar de um projeto que eu tenho tanto amor e tanto carinho, que é o FBI Clube, não vou me antecipar. E também para falar de um assunto que eu sou tão apaixonada, que é comunicação, posicionamento e vendas, que eu penso que é tão essencial também, na realidade, para a mulherada empreendedora. Muito bom. Então, para a gente começar aqui a esquentar os motores, se apresenta, né? Vai que alguém ainda não assistiu, tanto desses 47 episódios, vai que a pessoa ainda não assistiu o episódio que você participou. Então, fala um pouco de você, quem é você, o que você faz, e aí a gente já começa E, cara, e por mais que a pessoa tenha assistido o episódio há 47 episódios atrás, eu sinto que eu sou uma pessoa tão mutável, tão adaptável, e eu vou caminhando conforme a música e vou acrescentando novas coisas, que eu nem me sinto a mesma pessoa que sentava para ser co-host e também não me sinto a mesma pessoa que sentou desse lado aqui. Então, muito prazer, me chamo Gabriela Ribeiro, sou esposa desse maravilhoso Márcio Ribeiro. Eu sou especialista em comunicação, posicionamento e vendas, meu público-alvo são mulheres, eu consigo ajudar, obviamente, qualquer nicho, mas eu tenho uma afinidade muito maior com mulheres, porque todo o meu trabalho, além do conhecimento, da técnica e tudo mais, ele é pautado nas minhas experiências de vida, no que eu experienciei, nos negócios que eu tive, nas pessoas que eu atendi. E, cara, não adianta, minha afinidade é muito mais com mulheres. E hoje eu realmente tenho foco total em ajudá-las a não apenas serem boas profissionais, porque 99% das mulheres que se conectam comigo, que estão no FBI ou através das mentorias que eu dou, elas são incríveis profissionais. Mas muitas vezes elas não conseguem se comunicar e se posicionar de um jeito que torne elas visivelmente atrativas, lembradas, que tenham força. E quando eu falo de posicionamento, eu não falo desse posicionamento padrãozinho que a gente encontra por aí, né? O batom, o blazer e tudo mais, mas sim das verdades de cada uma. Então, meu grande propósito realmente é despertar esse lado da mulherada. Muito bom, então falaremos sobre isso, vamos mergulhar aí no que é esse projeto, sobre como vender, como se posicionar, como se comunicar melhor. Mas antes de a gente seguir aqui, você que está no YouTube, já clica aí no curtir, já coloca o seu joinha aí para o YouTube mandar isso para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e inscreva-se no canal para você receber todos os vídeos, todos os episódios e os vídeos também que a gente grava aqui institucionais. Então tem um vídeo aí falando de finanças, de gestão, de autoconhecimento. São conteúdos bem legais aí que podem te ajudar no dia a dia da empreender, né, no dia a dia dos atendimentos. E também, se você está no Spotify, segue lá o nosso canal, que é bastante importante, e compartilha. Às vezes você conhece alguém que é empreendedor, alguém da família, algum amigo, alguma amiga, que vai ter uma aula aqui com a Gabi, que a Gabi é especialista no que faz. Não é porque ela é minha esposa, eu confio muito no trabalho dela, tenho bastante orgulho aí do que você vem fazendo, desse movimento que está sendo gerado, então quero que você fale bastante aí o que é o FBI Clube, qual que é a proposta, e é muito bonito ver esse movimento acontecendo. Então eu vi ele sendo criado na sua cabeça e indo para a prática, né? E hoje já é um movimento que já está consolidado, já funciona, muitas mulheres sendo transformadas, impactadas e realmente gerando essa conexão, né? Então você vai falar um pouco sobre isso, mas você que está assistindo, já pega caderno, caneta e anota, porque vai ter bastante site, independente se você é homem, mulher, porque vai dar para adaptar, né? Então assim, tudo na questão empreendedorismo, né? A gente vai falar de empreendedorismo feminino,
mas é totalmente aplicável aí no seu negócio. Você que tem um pequeno negócio, você que é prestador de serviço, tenho certeza que o que a gente vai falar aqui vai te ajudar bastante. E eu tenho mais um recado para te dar. Se você está desorganizado financeiramente, tem dívidas bancárias, não sabe mais como lidar com os juros abusivos, a Sem Dívidas Bancárias é uma consultoria que vai te ajudar a reduzir sua dívida com o banco com até 80% de desconto. Então, vai lá em semdividasbancarias.com.br ou nas redes sociais Sem Dívidas Bancárias, que a nossa equipe vai te ajudar a entender a sua situação, criar uma estratégia financeira para você ter o melhor desconto aí, que está a dívida com um valor justo, né? E voltar aí a ter saúde financeira e liberdade financeira, que é o que você merece. Beleza? Então vamos lá. Empreendedorismo feminino na prática, né? Então eu vejo que você, tanto nas mentorias, mas principalmente lá no FBI, você conversa, interage com mulheres empreendedoras que, independente do tamanho do negócio, às vezes é eu presa ali, uma prestadora de serviço que começou há pouco tempo ou há muito tempo, mas tem também clientes grandes, né? Empresas já consolidadas no mercado, que tem bastante clientela, bastante faturamento, e independente do nicho, do tamanho da empresa ou tempo de empresa, todo mundo tem dificuldade, tem ali os desafios da vida. Como é que é esse empreendedorismo feminino na prática? Então, conta um pouquinho aí quero que você conte alguns exemplos, alguns casos, para a gente esquentar os motores aí. Eu posso começar falando sobre como nasceu a Claro. ideia do FBI e tudo mais, porque eu penso que eu meio que respondo o que é o empreendedorismo contando um pouco das ideias, assim. Perfeito, manda bala. O FBI, ele nasceu de uma dor minha. Eu sou uma pessoa que tá na internet há muito tempo. Eu já tive blog, já tive Instagram muito grande, porque eu era maquiadora antes. Eu sempre fui muito comunicativa e sempre gostei, desde antes de estar nas redes, de consumir esse tipo de conteúdo. Então, pra mim, sempre foi muito natural a questão de me comunicar, de falar o que eu tava fazendo lá e acabar colhendo os frutos disso, né? Desde a época da maquiagem e tudo mais. Ano passado, desde o ano retrasado, eu tive outros negócios, né? Tive sociedades, já dou mentoria tem um bom tempo e tudo mais. E eu, como estou na internet tem um bom tempo, eu acompanhei várias fases e vários momentos da internet, né? Hoje, especificamente, até virei o celular para baixo, porque o celular não para de vibrar, né? A gente tá acompanhando o nascimento de uma nova rede. Então, além das novas redes que são criadas o tempo todo, o comportamento de consumo das pessoas dentro da rede social, ele muda o tempo todo, porque a gente muda enquanto ser humano, isso reflete na internet, a tecnologia traz novas propostas e a gente vai se adaptando, as coisas vão ficando cada vez mais ágeis, algumas permanecem sendo usuais, outras não, mas no fundo, as redes, elas são um reflexo do comportamento humano. Isso. É um canal, né? As redes são um canal de comunicação, mas não é a comunicação especificamente, né? Exato. E aí, no ano passado, eu dei uma bela brecada, assim, na intensidade ou até na frequência, quantidade de conteúdo que eu tava criando no digital, porque foi uma fase que eu meio que peguei aquele entojo. Eu acho que muita gente já passou por essa fase, tem gente que tá nesse momento hoje, de muita regra, né? Tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é muita gente falando muita coisa, a gente acaba ficando confuso. Por mais que eu tivesse experiência, que eu tivesse conhecimento em algumas coisas, ainda assim era muita informação, né? E além da minha frustração, eu via a frustração de várias pessoas. E no ano passado, uma frase que eu falei em um story meu me deu um insight, e a partir dali eu comecei a falar com algumas pessoas fora das redes para validar essa ideia minha, que foi o quê? Eu tava gravando stories uma vez e eu falei, cara, eu não sei vocês, mas o meu propósito ele é grande demais para que só o Instagram seja suficiente para me ajudar a entregar. A vida tá pegando fogo aqui no off, independente de eu estar fazendo conteúdo ou não aqui no Instagram, por exemplo, eu estou fazendo vendas, eu tenho atendimento e mentoria o tempo todo, tinha gente me procurando, o movimento estava rolando, independente de eu estar criando conteúdo ou não. Eu sentia, inclusive, que além do movimento estar acontecendo, o posicionamento e a reputação que eu tinha desde a época da maquiagem, dos blogs, mas ela me acompanhou. Então isso reverbera, né? E as pessoas elas acabavam e acabam ficando muito presas em tenho uma empresa, eu tenho um arroba, eu tenho um link na bio, preciso criar conteúdo e a venda vem única exclusivamente dali.
E eu percebi o quanto aquilo estava me saturando, mas ao mesmo tempo eu estava tendo outros resultados e comecei a dividir isso com as pessoas que eu tinha contato no off. E eu falava, cara, a gente precisa começar a voltar a vender de um jeito raiz. Porque venda pra mim é conexão com pessoas, venda é gente, venda é olho no olho, venda não é só ter um perfil no Instagram. Hoje eu vendo bem outros serviços que não a maquiagem, mas porque eu colho os frutos de uma reputação que eu criei, do meu posicionamento, das minhas verdades e tudo mais, né? E aí todo mundo com quem eu falava sobre isso, falava, caraca, Gabi, verdade, acho que a gente precisa voltar a ter um olho no olho, precisa treinar isso, precisa... Eu tenho uma dificuldade de me vender, né? A gente fica preso ali na rede social e acaba não explorando outras coisas e tudo mais. E a semente do FBI nasceu dessa ideia. E aí eu sempre tive vontade, realmente, de ter grupos de mulheres, né? Sempre dei aula de maquiagem em grupo de mulheres. Coloração pessoal em grupo de mulheres. Um dos primeiros grupos que eu participei, inclusive, de empresários, empreendedores, eu já falei outras vezes, falei dentro do FBI, que eram os masterminds que você fazia na época do instituto ainda, que você tinha... a sua empresa, e eu tive experiências grandiosíssimas. Eu era maquiadora nessa época e o Márcio tinha uma outra empresa na época chamada Instituto 360, que dava treinamentos, fazia masterminds para as pessoas que ele dava consultoria e quem quisesse se desenvolver nesse aspecto, né? E eu participei. Eu, na época, era uma maquiadora e eu tava lá com um dono de transportadora, dono de comércio, dono de loja de academia de dança. E, enfim, para as pessoas que já estavam nos negócios há muito tempo, e eu aprendia muito. E aí eu fui juntando essas ideias na minha cabeça e falei, cara, quero um grupo, quero liderar um grupo, tal, e essa ideia nasceu. Muito bom, muito bom. Você tá falando de alguns pontos aqui que ficaram reverberando na minha cabeça, eu quero compartilhar. Primeiro, né, que tem muita pessoa que tem essa dificuldade mesmo de entender que ótimo, a internet está ali para levar o conteúdo, mas não necessariamente vem como fonte principal. A gente tem os dois lados da moeda, né? Então, hoje nas consultorias que eu atendo, muitas empresas que eu começo a atender veio também por conta do offline, da referência aí de 10 anos de consultoria e tudo mais. E uma das coisas que eu tento convencer o empresário cara, você está num canal de vendas, às vezes, offline 100%, e você precisa ter um online para complementar e se modernizar e trabalhar com o mercado, mas tem muita gente que, pessoas mais novas que começaram a empreender próximo da pandemia, ou, sei lá, um pouco antes, aí nos anos que a internet já estava bem consolidada, que acha que só a internet funciona, né? Então eu só consigo vender no meu @ no Instagram, e às vezes esquece do contato humano, então começa a ficar robótico o negócio, Ctrl+C, Ctrl+V, perfil todo mundo igual nos perfis ali, mesmo tipo de foto, mesmo tipo de comunicação, e eu quero que você fale um pouco disso, né, de como ter um bom posicionamento e trabalhar esse posicionamento de forma humanizada, de forma exclusiva, né, pode gerar resultado dentro e fora das redes sociais. A verdade, na minha visão, é que a gente vive um paradoxo, né? Tipo assim, a gente ama e odeia a internet, e o FBI, por exemplo, até finalizando a ideia de como ele surgiu e o que significa, né? FBI Clube significa furando a bolha do Instagram, quer dizer, é possível fazer negócios fora do Instagram, mas eu sempre deixei muito claro que o movimento FBI Clube não é nem de longe para demonizar o Instagram. E nem para dizer que ele não é necessário, muito pelo contrário. É para mostrar que ele é uma ferramenta, apenas uma ferramenta. E quando você aprende a se posicionar, sabe o que você quer, os seus valores, suas verdades, suas bandeiras, a marca que você quer deixar realmente com o seu negócio, seja produto, seja serviço, enfim, e também conhece muitíssimo bem o seu cliente final, você consegue ter uma comunicação que ela seja marcante, desejável, que toque no coração, na emoção das pessoas, que traga significado, independente da rede, porque na verdade uma rede social é uma rede de contatos de pessoas, não necessariamente digital. É uma rede social digital, uma rede social presencial, que no caso é um grupo, né? Então, eu penso que ambos os movimentos são essenciais e o clube em si, ou qualquer outro clube, é uma ferramenta, assim como o Instagram é uma ferramenta, o YouTube aqui é uma ferramenta, né? Um site é uma ferramenta, um posicionamento no Google é uma ferramenta, né? E para que uma marca, aí dá para falar de um jeito mais amplo, né? Sendo homem, mulher, empresa grande, pequena, enfim. Para que um posicionamento seja forte, a clareza é a primeira coisa.
Então, você precisa saber quem você é e o que a sua marca é. Você precisa saber exatamente o que você faz, não apenas em termos técnicos. Então, eu vejo que hoje, principalmente ali observando as pessoas com quem eu tenho muito relacionamento, as pessoas elas querem ficar cada vez mais profissionais na sua área de atuação. Isso é incrível. Não dá pra você ser, sei lá, um fisioterapeuta e se mergulhar tanto ali no marketing digital que você esquece de ser, tipo, top na sua área. Isso não é cabível. Mas, ao mesmo tempo, não basta que você seja um fisioterapeuta top. Você precisa ser um fisioterapeuta que entrega a mais, que mostra gere quem você valor, é, né? que gere valor realmente na vida da pessoa. Então, eu penso que para um posicionamento de marca ser relevante e memorável, que essa palavra tá muito em alta, mas é muito real, precisa ter clareza, autoconhecimento antes, saber o que você quer para você e para sua marca no mundo. E depois que você tem um compilado de todas essas informações, o trabalho mais importante de todos é tirar o foco de você e olhar para o seu cliente e para o mercado. Você precisa ser, tipo, expert na pessoa que vai comprar de você. Saber o que ela quer, o que ela precisa. Muitas vezes o seu cliente precisa de coisas que nem ele mesmo sabe. Então, você, enquanto marca, lógico, dentro daquilo que você quer proporcionar, precisa saber ofertar aquilo que nem ele teve percepção ainda. Isso faz parte de um posicionamento, faz parte das vendas. E né? a maior parte do público, talvez, né? Aquele que já tem consciência e entende o que ele precisa, beleza. Você vai muitas vezes tirar um pedido, né? Porque ele vai entender o que você entrega, o que você vende, o que você produz, e já vai falar, ó, eu quero isso, me vê, me fala quais são as condições, estou disposto a pagar tanto e tal, e você sai com um pedido feito, né? Uma venda feita. E aí é um ponto que muitas vezes no comercial se confunde, né? Porque muitas vezes o vendedor, ele sofre pedidos, ele não faz uma venda, ele sofre uma venda. Então o cara vai lá e compra dele, não é ele que vende para a pessoa. E aí, talvez até pela questão da cultura, né, que vendedor não é bom, vender é ruim, você está querendo enrolar, ser o cara da lábia, muitas vezes até a própria empresa tem essa vergonha, esse medo de vender, então ele fica lá, eu sou muito bom no que eu faço, então eu vou te falar todas as características técnicas aqui do meu produto, do meu serviço, e se você quer, não quer, outra pessoa vai querer. E a verdade verdadeira é que o cliente tá cagando para as características técnicas. Ele tem uma dor, ele quer resolver o problema dele, ele quer ter um prazer, ele quer resolver ali uma necessidade que ele tem, seja emocional, seja física, seja da operação que ele tem. E aí o ponto que muitas vezes, isso que você está falando vai encaixar muito bem, é você não ter medo de vender, saber o que o seu cliente quer, ou ele saber a dor do cliente para você entregar a melhor solução, né? Você agregar aí muito, muito valor na proposta de trabalho. Eu costumo falar que vender é ajudar pessoas. Ótimo, concordo com você. Vender é ajudar pessoas. Isso é uma coisa que eu falo muito para as meninas lá do FBI, porque uma das maiores dores ali é vender. E eu vejo que as melhores vendedoras ali, as que se consideram muito boas vendedoras do seu próprio negócio, ainda não exploram muito a capacidade de venda. Porque não é profissional o negócio, né? Muitas vezes o que acontece? A pessoa cria um negócio por uma aptidão, por algo que ela faz bem, por algo que ela gosta de fazer, por algo que apareceu para ela ali, seja uma pessoa que faz doce, uma vendedora de roupa, porque gosta de roupa, conhece moda, sempre gostou de estar bonita, uma maquiadora, ou até mesmo uma loja, enfim, qualquer seja o segmento, se você conversar com a história da pessoa, alguns casos a pessoa fala, não, eu sempre fui vendedor, representante dessa área, e hoje eu montei um negócio. Mas, tirando quem já era do comercial, que é uma fatia, vou falar menor aí, uns 30%, os outros 70% é alguém que fazia ali a operação na parte operacional mesmo, né? Ou tem uma aptidão. E esse é o problema, porque o cara se apaixona, é bom no que ele faz, só que ele não tem a profissionalização do comercial. Muitas empresas não têm treinamento de vendas, não tem uma padronização do processo, não entende como levar melhor a mensagem ali, que é o propósito de resolver um problema. Toda empresa surge por conta de uma necessidade. Então, tem uma necessidade de me hidratar. A empresa vai lá e faz um copo descartável aqui que eu posso beber a hora que eu quiser, seguro, que não quebra, que é tranquilo. E isso foi alguém entendendo uma necessidade de mercado. E aí, para complementar, muitas vezes eles nem têm essa ideia de profissionalizar o comercial,
2 pontos. É que muitas vezes tem medo de vender porque tem alguma crença, alguma coisa assim cultural sobre as vendas. E o segundo ponto é porque não conhece o negócio tão a fundo para entender por que ele existe. Porque a venda é o coração do negócio, é o primeiro passo. A empresa só funciona, só existe se tiver uma venda. Porque senão ela não vive. É tipo um corpo sem sangue. Um corpo sem sangue, ele morre. E o corpo, ele precisa de dinheiro, ele precisa de movimento, ele precisa de vendas para gerar todo o resto ali, a operação, o financeiro, a satisfação do cliente e tudo mais. A verdade é que, tipo, esse movimento dele é mais complexo do que ele parece, porque eu entendo que vendas é uma habilidade totalmente treinável e eu nem sei se existe essa palavra, mas processualizável. Tipo assim, você consegue processualizar qualquer coisa. Inclusive, foi uma das habilidades, competências que eu aprendi depois de saber que eu já tinha essa habilidade natural de vendas. Tipo, depois eu entendi que dava para ter um passo a passo, que eu posso treinar outra pessoa para fazer praticamente igual a mim, né? Só que antes disso, entra posicionamento e comunicação. Perfeito. O porquê das coisas, né? Na verdade, antes não. Venda precisa existir desde o começo, porque senão a empresa não consegue focar nas coisas que são, tipo, a lapidação do processo. Na minha percepção, você ter um bom posicionamento, você ter uma boa comunicação, é lapidar um processo que já precisa estar acontecendo. É tipo trocar o pneu do carro andando. Sabe? Porque venda, ela precisa estar acontecendo o tempo todo, senão nenhum empresário, nenhuma empresa, ela se mantém. Só se ela for uma ONG, uma igreja aí que ou tiver um caixa ali de investimento, que pelo menos no público que por exemplo, do FBI Clube, no Brasil hoje são raras a empresa, ela vai crescendo pontos. junto com o movimento, profissionalizando e tudo mais. Quando a gente fala desses 3 elementos, que na minha concepção eles são complementares, mas eles também são tipo lineares, a gente fala de posicionamento, comunicação e vendas. Posicionamento, ele vem junto com a clareza e o desenvolvimento pessoal e profissional, porque você só consegue se posicionar no mercado, seja uma marca pessoal ou uma marca corporativa. Você só consegue se posicionar se você se conhece, se você sabe naquilo que você acredita, se você sabe como você já é diferente, como você quer se diferenciar e se destacar, se você tem essa maturidade realmente, essas informações. E por mais que apareçam, por exemplo, desafios no meio do caminho, porque aparecem muitos desafios que você se questiona, você pensa se não é por esse caminho, se é pelo outro, enfim, independente dos questionamentos, é você ter essa clareza. O posicionamento, ele parte desse princípio. Muita gente pensa que posicionamento é fazer um bom conjunto de fotos, é ter uma identidade visual e é ter um agrupamento da estética ali que vai fazer você ser lembrado. Isso não é posicionamento, isso é um componente do branding, por exemplo, que é a gestão da sua marca. Posicionamento de um jeito bem simples, tá? O lugar que você ocupa na mente do seu cliente e das pessoas. A forma com que você vai ser lembrado e que também a mensagem de quem você vai ser disseminada para frente. Eu falo que posicionamento é previsibilidade. Se você é intencional no seu posicionamento, você sabe como as pessoas estão falando sobre você. Por exemplo, hoje não é arrogância nem prepotência, nada. Hoje eu sei como as pessoas e o que as pessoas costumam falar sobre, nossa, vai lá. O FBI é isso, 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 e a Gabi que lidera é assim, assim, assim. Eu tenho uma certa previsibilidade. As palavras que cada um usa varia de acordo com o repertório de cada um, mas o que eu quero que essas pessoas percebam sobre mim é intencional, porque faz parte do meu posicionamento. Não tem a ver só com a forma com que eu me visto, até porque as meninas brincam lá no FBI, que tem um dia que eu tô vestida de Barbie, que eu tô inteira de rosa, tem um dia que eu tô inteira de preto, tem um dia que eu tô de corrente. Não é sobre a imagem, é sobre o que tem por trás da imagem, sobre o que eu acredito, né? O que eu quero que as pessoas percebam sobre mim, a marca que eu quero deixar na vida delas e a transformação que eu quero causar. Posicionamento é isso. Um outro ponto sobre posicionamento muito importante é o seguinte: é igual aquele pressuposto da PNL que fala que é impossível não se comunicar? Sim. O posicionamento é a mesma coisa, é impossível não se posicionar. Só que existe uma diferença no posicionamento, que é o seguinte: ou você se posiciona ou você é posicionado. Perfeito. A vida é um jogo. Ou eu escolho onde eu quero estar e eu vou arrumar formas de fazer com que esse posicionamento aconteça, que eu seja visto por quem eu preciso ser visto, ou que eu lapide o que eu preciso lapidar, ou que, enfim, eu dou um jeito de ser posicionado daquela forma. Ou eu vou ser simplesmente posicionado onde dá, onde cabe. Dentro da estratégia do outro. Né?
Você vai ser contratado na vaga que dá, você vai ser contratado pelo cliente que sobrou, você não escolhe, você é escolhido, né? E é um pouco complexo isso, mas posicionamento ele precisa ser intencional e é a gente que escolhe. Outra coisa, posicionamento é um game de médio, longuíssimo prazo. Às vezes eu falo, por exemplo, nas mentorias de posicionamento, ou trago algum conteúdo assim, tem algumas pessoas que são ansiosas, né? Tipo, posicionamento, vou criar meia dúzia de conteúdo. Tipo, lembrando que posicionamento não é imagem e também não é criação de conteúdo. Eu vou criar conteúdos assim, então eu vou ser posicionado assim. Tem nada a ver. Então, posicionamento é jogo de longo prazo, é repetição. É quanto mais você repete aquilo mais fixa. O posicionamento é o que você é naquele momento ou o que você está, né? Que você está ali, as experiências, a informação que você tem, aquilo que você consegue reproduzir. É por isso que, na minha visão, você vê muitos posicionamentos sendo desenhados na internet que não são sustentáveis, né? Então você vê um cara falando, eu sou o perito, ou eu sou o melhor do mundo na rede social. E aí você olha pro cara, beleza, ele até tá com uma roupa boa, mas ele não tem uma comunicação assertiva, ou uma comunicação que ele posiciona de uma forma que você confia, né? Aquela confiança na voz, casos de sucesso, ou algo que ele possa mostrar realmente que o bastidor e o palco dele são congruentes, né? Uhum. Então, por conta que ele está sustentando uma narrativa que não necessariamente é a história dele, né? Então, por isso que muitas vezes a pessoa não consegue se manter e não funciona no curto prazo na maioria das vezes, né? A não ser que ela já tenha um repertório aí para conseguir. A verdade é que manter. Posicionamento virou um nicho de atuação profissional. Então, por exemplo, quando eu falo que eu trabalho com comunicação, posicionamento e vendas, eu crio estratégias de posicionamento para as pessoas que eu mentoro. E se eu fosse uma má profissional, eu sou excelente em criar narrativas. Eu sou excelente em dar significados para coisas. Basta a pessoa me contar a história dela, que eu vou criar um negócio assim, tipo, memorável. Só que não basta ser memorável para quem tá do outro lado te ajudando a criar. O posicionamento, ele precisa fazer sentido para a pessoa. O posicionamento precisa ser a pessoa. Eu já deixei de criar estratégia de posicionamento para cliente que eu via uma história incrível podendo ser contada, mas que a pessoa não estava pronta para contar. Perfeito. É muito fácil um profissional que trabalha com posicionamento criar marionetes. Tanto que é o que você mais vê na internet. São cópias cuspidas e escarradas umas das outras. Porque é um método que é Ctrl-C, Ctrl-V, e na prática, para quem tem um nível de conhecimento mais alto, já tem um nível de autoconhecimento, já tem um repertório, já tem experiência e tem casos de sucesso, vai funcionar muito bem. Uhum. Porque o cara vai pegar aquela narrativa, vai introjetar nele e vai falar, eu consigo, eu sou esse cara, e pronto. Ele começa a se comunicar, se posicionar, vender e entregar o resultado prometido e dá certo. O problema é que muitas vezes o cara se vende como especialista e ele não é especialista de fato ainda, não tem todas as experiências ali, ele não tá, mas ele é obrigado a vender essa narrativa, colocar um preço lá em cima, fazer tudo aquilo que é desenhado para ele fazer, e ele não sustenta o negócio, porque ele não tem essa base, essa bagagem, não tem essa experiência e nem esse autoconhecimento para entender quais são os gaps, quais são os pontos de melhoria, como o cliente dele enxerga ele, como ele pode tirar ali as objeções, como ele pode fazer um monte de coisa para ter um processo fluido, né? Você entrou num assunto que, tipo assim, me dói muito ver, porque assim, eu sou zero contra uma pessoa estar em processo, por exemplo, de estar aqui e chegar aqui. Sim. Nesse movimento de subida, por exemplo, ela vai ter vários tipos de posicionamento que vão elevando ela até onde ela vai chegar, por exemplo. Eu não sei não, eu acredito fielmente que eu não tô na minha versão final de posicionamento, nem de personalidade, nem de propósito. Então, a forma com que eu me posiciono hoje, ela é congruente com a minha realidade atual e com os meus desejos atuais, com as minhas forças atuais. Não é a Gabi do passado e não é a Gabi do futuro, mas é uma Gabi que tá caminhando para onde eu quero. Assim como, por exemplo, essas pessoas. Tem pessoas que realmente ainda não têm resultado, ou o resultado que elas desejam. Ainda não são super fortes, ainda não estão super desenvolvidas, mas existe uma forma de se posicionar na sua realidade e ainda assim ter destaque. O grande erro é você querer sair do primeiro degrau pro 20º degrau em um salto só.
esse posicionamento ele passa a ser incongruente. Essa imagem fica com ruído, essa comunicação fica com ruído. Porque no fundo, a pessoa que tá passando por esse processo, ou a marca que tá passando por esse processo, ela ainda não acredita nisso, ela ainda não vive essa verdade. Pode ser que ela venha viver. Então, o posicionamento, ele precisa acompanhar também a evolução, sabe? Perfeito. Um dos maiores erros que eu vejo hoje é justamente isso, principalmente os profissionais que orientam do outro lado aqui, ou o próprio profissional que está tentando construir o seu posicionamento, consumindo conteúdo e dicas e tudo mais, tentar, a gente sempre fala de lá dentro do FBI, de se colocar em caixas. Então ele tá aqui hoje, ele quer tentar encaixar o posicionamento dele, que deveria ser único, em uma caixa de uma outra pessoa ou de uma outra marca que já funciona para essa outra marca, mas é a outra marca, não é você. A história e o tempo, né? Às vezes o cara olha um player grande na internet, eu vou olhar lá o Wendel Carvalho. Uhum. Nossa, o Wendel Carvalho. Ele faz assim, assim, assim. Eu vou imitar o Wendel, mas cara, você não é o Wendel, você não tem o dinheiro do Wendel, você não tem a experiência do Wendel, você não tem a história do Wendel, você não tem os resultados que ele tem, você não paga o preço que ele pagou. Então, assim, é muito disfuncional, porque você vai estar sendo um papagaio de pirata com um cara que passou por uma jornada. Se tá certo ou não, se deu certo ou não, ele pagou o preço, fez a jornada dele. E a gente tem que fazer a nossa, cada um dentro do seu quadrado ali, entendendo qual que é o meu ponto, né, para poder subir. E aí eu costumo falar que, assim, a gente tá na era da inteligência artificial. É ChatGPT, é inteligência para fazer vídeo, é inteligência para melhorar áudio, é inteligência para te dar ideia de vídeo, é para cortar, é para te deixar mais bonita, é para tudo. Então eu falo que, assim, de duas uma, ou você trabalha na tecnologia hoje, você vai arrebentar, vai arregaçar, ou você usa a inteligência ao seu favor de um jeito muito inteligente, realmente pontual, ou você vai ser um profissional que humaniza a sua marca. A gente tá exatamente no momento mais perfeito do mundo para humanizar a nossa comunicação, para se posicionar, porque dentre todos esses profissionais, os que estão perdidos, os que não têm essência, os que querem cortar caminho, muitos deles vão para o caminho que é mais fácil. Um copia e cola de posicionamento, um ChatGPT que vai falar o que é para você falar e tudo mais. Quem se predispõe a mergulhar nesse universo, a mergulhar em si, a entender o que quer para sua marca, por mais que vá degrauzinho por degrauzinho, já tá muito mais forte, consolidado, já vai ter muito mais conexão com as pessoas do que essas outras que estão tentando buscar o mais fácil. A gente tá na era da inteligência artificial, da robotização. E, ao mesmo tempo, a gente tá na era que as pessoas mais querem pessoas, que as pessoas mais querem verdade, que as pessoas mais querem significado. Porque tá aumentando o nível de consciência do consumidor, já não é tão simples você você comprar algo na internet. Até talvez 3 anos atrás, antes da pandemia ali, era mais a internet tinha uma abordagem, o público tinha um tipo de consumo que foi mudando, né? Uhum. Foi evoluindo. Então, antigamente, você tinha um texto persuasivo ali, você podia copiar e colar ali, sei lá, um 6 em 7, uma fórmula de lançamento ali que era batata. Era pegar o meu método, aplicar e o público ia comprar. Uhum. Hoje já não é mais simples assim, porque o público já aumentou o nível de entendimento. Nosso comportamento muda. O cara ouviu lá as palavrinhas lá, 100% gratuito, 100% online. Ele já fica, dá um bode. Tá me vendendo. Então, assim, já é mais difícil. Então, e outra, com essa enxurrada de anúncio também, a cada duas passadas no feed ali tem 4 anúncios. Então, quer dizer, é muita exposição, muita concorrência, então tá mais difícil. E aí, como é que você se diferencia, né? Sendo mais humano. Então você trazendo sendo mais... você. Porque muitas vezes a gente fala sendo humano e a pessoa que, então eu sou humano, sou vulnerável, não sei o que. Não, é sendo você. Porque até a humanização acaba existindo uma persona. Entendeu? Tipo, você é mais humano. Aí você acaba tentando encaixar lá na humanização. Às vezes você entra até no papel da vítima sem querer pra tentar humanizar. E não é sobre isso, posicionar, é sobre falar as suas verdades, as verdades que você quer pra sua marca, é se destacar, é dizer o que você acredita sobre aquilo. É tipo, o consumidor hoje ele quer ver o mundo sob os seus olhos ou os olhos da sua marca, entendeu? Quando eu tenho lido muito, assim, tipo, eu brinco que eu aflorei eu sempre fui meio nerd, mas eu aflorei meu lado nerd muito mais ultimamente. Quando uma pessoa compra o iPhone, ela não tá comprando o iPhone só porque o iPhone é muito bom. Ela tá comprando porque quando ela compra o iPhone, ela diz coisas sobre ela quando ela usa um iPhone. Quando ela escolhe ir sei lá, um salão X,
ou salão Y. Quando ela escolhe no salão X, essa simples relação que ela tem de escolha do profissional já diz sobre os valores, sobre as preferências, sobre quem ela é e tudo mais. Então, se você quer se destacar e se diferenciar e encontrar clientes, por exemplo, que te valorizem não só porque você tem um preço bom ou porque você teve um resultado excepcional e tudo mais, mas que eles te valorizem hoje, amanhã e ao longo do tempo, você precisa entregar mais para eles, precisa mostrar mais para ele. Entende? E é um processo bem complexo, assim. Eu penso que hoje isso é muito fácil para mim, porque além do conhecimento, tipo, da área específica, eu, você, as pessoas com quem a gente se relaciona, vem de um processo de autoconhecimento. Vem de um processo de olhar para si e olhar para o que quer da sua empresa. E aí a gente olha para os nossos gaps comportamentais, para os nossos gaps de habilidade técnica ou competência, a gente vai e busca ajustar isso. Na hora que a gente pensa em transformar isso em posicionamento e comunicação, que no caso é o próximo passo, você já tem mais clareza de quem você é, de para onde você vai, do que você quer. Quais são seus valores, o que você aceita, o que você não aceita. Exato. A narrativa que você constrói pela sua vida, né? Muito bom. E finalizando aí a comunicação, o que eu falo desses 3 pontos, né? Então, posicionamento é tudo isso e comunicação é basicamente como você vai levar essa mensagem para as pessoas. E aí tem N milhares de formas de se comunicar. A comunicação verbal, a comunicação não verbal, o seu gestual, o seu tom de voz, tem as bandeiras que você repete, tem a imagem da sua marca, que eu costumo chamar de imagem atmosférica, o universo da marca, aquelas imagens que falam por você mesmo sem você falar nada. Por exemplo, tem o logo do FBI aqui, que é a bolha, o furando a bolha do Instagram. Por trás eu coloco várias mulheres de jeitos diferentes e formas diferentes dentro de um clube, tipo... Essa imagem diz por mim muito mais do que eu quero dizer. Isso é comunicação também. Tem o tom, tem a intensidade, tem a vontade que você coloca ali na sua voz, a confiança que você transmite. Tem os canais que você vai usar para isso. Ao passo que você entende, por exemplo, sua audiência, você vai saber onde vale a pena você botar a boca no trombone para ser ouvido. Hoje a gente tem uma discussão grande, né? Tipo, você fala, vai pro TikTok também. Eu tenho o TikTok como rede de estimação ainda. Tô lá, tipo, pra lazer. Ainda não crio nenhum tipo de conteúdo lá. Mas que eu tenho pra mim que o meu público ainda ele é bastante regional, por enquanto. Porque o clube, ele é de Jundiaí região. E o TikTok, ele acaba tendo uma amplitude um pouco maior de regional... Você entendeu a palavra que eu ia falar? Eu ainda não tenho nenhum produto digital, por exemplo, vendendo para valer a pena estar ali. Então, você ter essa visão de quem é você, quem é sua marca, quem é seu público e onde essas pessoas estão. Para daí se comunicar de um jeito assertivo. E aí, uma dor que eu percebo muito, até... Eu vou falar, descendo o nível da conversa, né? Que a gente foi pro empresarial muito mais avançado. Mas, por exemplo, as dores que eu vejo dentro do FBI hoje. A mulherada tem dificuldade de falar mesmo. Elas têm vergonha de falar. Elas têm vergonha ainda de virar uma câmera e se olhar na câmera. E tá sendo incômodo. Em ser chata, em oferecer. Tem essa dificuldade. Aí tem a dificuldade, por exemplo, de, meu Deus, já tenho que fazer um monte de coisa, ou sou mãe, ou tenho minha família, ou tenho que fazer N coisas, não consigo dar conta da rede. Ou então, por mais que ela tenha boa vontade, não tenha vergonha, ela não tenha técnica, o jeito certo. Porque assim, há 3 anos atrás, você não precisava ter muito jeito. Há 4 anos atrás, era ofertar realmente seu produto. Era um pouco mais fácil. Hoje, não basta você ofertar o produto. Por mais que você faça um vídeo... Por mais que você tenha uma arte bonita, não basta. Precisa ter o gatilho certo, precisa falar com a pessoa certa, precisa ser... não sei, precisa ser diferenciado, precisa ser profissional, essa é a palavra. O Instagram, ele virou uma rede profissional, né? Muitas vezes o empreendedor, ele não entendeu que, tipo assim, a internet é a mesma coisa de você montar uma loja física. Uhum. Então, vamos pensar, quando você vai montar uma loja, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai pensar num ponto. Onde é o ponto comercial? Isso. O meu ponto comercial, ele vai ser numa avenida, ele vai ser numa loja de bairro, ele vai ser num shopping, ele vai ser num mercado, ele vai ser onde? Onde eu vou colocar? Quem vai passar ali na frente? Quantas pessoas... A região é uma região mais nobre, uma região mais central, uma região mais periférica, né?
Tá, beleza. Qual que é o nível das pessoas econômico ali, socioeconômico das pessoas que frequentam ou que vão ver a fachada da minha loja? É classe A, B, C, D e vai. Tá, ok, entendi. Quando o cara olhar pra minha fachada, o que ele vai ver? Ele vai ver uma fachada suja, mal pintada, com as paredes caindo aos pedaços, ou ele vai ver algo bonito, clean, organizado, que dê vontade de entrar? Quando ele entrar, como é que vai ser a forma que a pessoa vai receber? Vai ser um botecão lá, onde o cara que tá lá tá com camisa aberta, com os pelos pra fora, falando, qual é aí, velho? Ou vai ser um lugar aberto, onde vai ter um lugar arrumado, organizado, com uma pessoa falando, olá, bom dia, boa tarde. Lembrando que tem público pra todo mundo. Claro. Se tiver bem estrategicamente localizado, o ponto do bardo e aí, velho, pega muito bem também, né? Às vezes, assim, o cara que vai lá... Beleza, ele tá procurando isso. Exato. Que é aquele pé sujo, né? Um lugar. Então, assim, ele tá se sentindo bem ali, Exato. é o público dele. Ou vai ser um lugar onde a pessoa vai estar bem vestida, uniformizada, vai chegar e vai te tratar pelo nome, vai te oferecer um café gourmet ali, e você vai ter um atendimento premium e vai pagar por isso. Agora, o problema é você chegar, às vezes, num boteco desse aí, querer vender um Starbucks lá dentro. Isso. Ó, tem um café aqui, R$15. O cara fala, você tá maluco? Não fecha a conta, né? Eu tô disposto a pagar R$1,50 no café. Se tem um pingado aí, um copinho, num copo americano, que eu vou tomar nesse copo. Você tá posicionado no lugar errado, tá se comunicando errado, tá traindo a pessoa errada. Isso, então, quer dizer, na internet é a mesma coisa. Como vai ser a fachada, para quem que eu vou aparecer, como eu vou falar, qual que vai ser a vestimenta, qual que vai ser a comunicação, qual que é meu produto, qual que é o preço do meu produto e qual que é a promessa e a transformação. Porque às vezes o cara que tá chegando de manhã para ir trabalhar, ele tá disposto a comprar um café de R$2. Nem sei se tem mais café de R$2. Mas, sei lá, tipo, algum lugar do Brasil deve ter um café de R$2 lá, que é um copinho. Aquele café que fica perto do ponto de ônibus, que é o café que a pessoa toma na correria ali pra ir trabalhar, por exemplo. Ele não tá querendo, beleza, agora no meio da minha manhã eu vou parar. Vou tomar um café, apreciar o café. Ler um livro, colocar o café aqui na xícara de porcelana, um café premium, onde eu vou sentar, degustar o café com calma e vou pagar R$15 no café. E essa que é a parada. São preços diferentes porque são experiências diferentes. Então, eu, nas minhas consultorias, eu falo pro meu cliente, você vai querer ser o Habib's ou o Outback? Pensando em experiência. Não tenho nada contra o Habib's. Habib's até porque fatura muito. É um modelo de negócio que funciona, que é fast food, o cara vai lá, tem um preço da esfirra que é mais em conta, para quem tá querendo comer rápido ali ou em mais quantidade. E é um público que come ali. Ponto. Funciona, é um negócio rentável, existe no Brasil todo, no mundo todo, ok, beleza. O Outback é outro modelo. Então você vai lá, você pega a fila, na crise sempre tem fila, você espera, você vai lá, você tem ali uma outra experiência. Muita gente vai lá para ir no aniversário, porque todo mundo bate palma lá, canta parabéns. Você vai lá pela costela, você vai lá pelo chopp, na canecona gelada. Então, quer dizer, você paga Inclusive, tô contando os dias pro meu aniversário, pro parabéns, pra sobremesa de graça. Por isso que você tem... Isso é posicionamento. Eu já sei como vai ser a experiência. Você já sabe. Então você espera que seja positivo. Porque foi criada uma narrativa, foi apresentado esses fatos e foi comprovado. Claro que você pode ir num dia lá e ter uma experiência negativa. A gente foi uma vez e tivemos. Mas não é... De praxe. Então, assim, e não é a proposta. Então, quando você vai lá, você está disposto a ter um almoço com um tempo mais longo, vai pagar um valor X ali, que é diferente de um outro lugar. Então, é saber a estratégia que você vai adotar. E qual que é a profissionalização disso. E você falou uma coisa muito legal, que é tipo assim, parece com a internet que posicionamento, comunicação e vendas é uma coisa nova. Não. É uma coisa super antiga que... Antes, por exemplo, de o digital ser muito disseminado, ou você tá na internet ou você praticamente não existe, o simples fato de uma empresa pesquisar o mercado, pesquisar a região, escolher o ponto, escolher a fachada, escolher como vai ser a decoração dentro, escolher o produto, pensar em quem vai ser esse cliente, como vai ser a propaganda, sei lá, no jornal ou os lugares que ela vai ofertar, sei lá. Isso é o posicionamento dessa marca, seja ela qual for, e a forma com que ela vai se comunicar. É que com a internet, quando a gente leva isso pro digital, o que acontece? As coisas se intensificam,
as coisas são muito mais ágeis, existe muito mais informação, certa e errada, e tem muito mais possibilidade de comparação. Então as pessoas elas se confundem, elas se perdem, elas nunca conseguem saber se elas estão certas ou erradas. E posicionamento não é sobre estar certo ou errado. A internet... É sobre o resultado que você quer alcançar. A rede social, ela só exponencializa o resultado que você já pode fazer. Por exemplo, no offline, você pode fazer... Antigamente, vou falar, anos 2000, como é que funcionava o cara que queria aparecer para muita gente? Ele fazia eventos, ele fazia uma palestra para 300 pessoas, ele fazia ali várias inserções, parceria, ali, networking, se comunicava, tinha representação, ou ele ia, fazia um anúncio em jornal, TV era um grande meio ali de comunicação, rádio, beleza. Então ele falava, ó, vai ter o show lá, tal. Então, ainda hoje funciona os shows. Sim. Lá, um rodeio. O que é um rodeio? Ele fala que vai ter um lugar onde vai ter um monte de gente junto lá, você vai lá para assistir um cantor cantar, ou a atividade do rodeio. Beleza. Qual que é a vantagem da internet? Que hoje você pode ter a mesma experiência com pequeno custo, com pequena inserção. Por exemplo, quanto que custa para uma empresa montar um lugar físico, fazer toda essa jornada que eu falei mais cedo? Cara, é um valor muito alto. A internet, você com alguns cliques lá, você monta a sua loja. Seja uma loja digital mesmo, você ter ali um marketplace, alguma coisa, ou você está no Instagram ou em outra rede social vendendo o seu trabalho. Então esse é um ponto. Que você consegue aparecer para mais pessoas com menor custo. Então um cara que tem às vezes 2.000 seguidores no Instagram, ele abre um stories ali, pode aparecer para 500 pessoas. Quanto que custaria ele alugar um lugar para botar 500 pessoas, para fazer uma comunicação, para ter a mesma oportunidade de falar, viu, eu estou aqui vendendo meu trabalho. Então essa é a facilidade da rede social. Agora a questão é que tem que ter uma profissionalização também nesse processo. Muitas vezes é aí que a pessoa se perde, que ela se compara com quem movimenta milhões, então eu tenho que ser o cara de 1 milhão, mas não entendeu que são pessoas que estão ali. Não importa se eu vou passar para 20 pessoas ou para 10 pessoas, são 10 pessoas. Colocar 10 pessoas nessa sala aqui já ficaria uma pouco... Uma plateia. Entendeu? Sim. Agora, se eu colocar 10 pessoas num estádio do Maracanã... É com relação a quê, né? Essa exatamente. Então esse é o ponto que tem que entender. E entender também qual que é o nível de preparação, porque aí vai o investimento. E muitas pessoas não entendem que a internet, ela tem que colocar investimento. Tem muito empreendedor que eu começo a conversar ali, que ele está disposto, às vezes, a pintar a fachada da empresa, gastar, sei lá, 10 mil reais na fachada, mas não está disposto a colocar R$1.000 em anúncio. Ou mais cursos, né? Mais um curso e outro, não sei o que, então, tipo, não investe. Ele não está disposto a, tipo assim, tá bom, já que qual que é o canal de comunicação, como é que eu faço venda aqui? Então faz um anúncio, investe no material que você vai fazer, uma câmera, um microfone, porque aquilo é a sua loja. Então, tipo assim, cara, se você não fizer esse investimento na sua loja, você não vai ter essa entrega. E aí você percebe que vendas tem a parte técnica, teórica, assim como posicionamento, assim como comunicação. Mas a base disso tudo, que é um dos pilares do FBI, é a pessoa, é o comportamento humano. Tanto o pessoal do líder da marca, quanto o comportamento de consumo das pessoas. Comunicação, posicionamento e vendas é sobre pessoas. Tem Perfeito. Toda a parte teórica e técnica, que também, óbvio, foi desenvolvido por pessoas e para pessoas, mas tem a crença de não querer investir, tem a crença de não se sentir capaz, tem a crença da comparação, tem a crença do não sou boa o suficiente, tem, assim, é bizarro a quantidade de crenças que acabam aparecendo. Então, no fim das contas, o meu trabalho, tanto nas mentorias quanto no FBI, ele tem sempre a base comportamental e pessoas com toda essa parte técnica e teórica de posicionamento e comunicação, onde, nessa matemática, as vendas, elas são consequência, inicialmente, de um bom posicionamento e uma boa comunicação, mas, num segundo momento, elas também precisam ser estratégicas, porque é a partir da estratégia que o negócio consegue exponencializar. Porque o posicionamento e a comunicação, eles vão fortalecer a marca, fazer com que o seu produto, sua marca, o você, seja percebido com valor. Mas só isso não basta. Então, a gente precisa ter humanização, técnica, estratégia e processo, protocolo.
Perfeito. Então, assim, é um negócio que ele acaba sendo complexo. Então, por exemplo, dentro dos encontros do FBI, uma das vantagens maiores que eu encontrei foi uma clareza muito grande do público. Que partiu, como eu falei. Por isso que eu falei que eu escolhi trabalhar com mulher, esse é meu posicionamento. Eu tenho N bandeiras que, assim, ao passo que eu abro a boca pra falar sobre elas, é exatamente por isso que as pessoas se conectam a mim e ao clube. Porque elas se identificam, e aí eu mostro que eu vivi, solucionei e tenho as respostas. Isso faz parte do posicionamento. E aí elas se conectam a mim. Então, o fato de eu ter muita clareza sobre o que eu falo, o que eu soluciono, como eu quero que as pessoas lembrem de mim e do clube, e o fato de eu saber exatamente como e até onde eu consigo ajudar essas pessoas, faz eu trazer as pessoas certas. E o que, né? A gente estava até conversando esses dias, né? Que muitas vezes, talvez, um dos erros do empreendedor não que ele não possa fazer, ele pode, se ele quiser, mas ele tem que ter uma estratégia para isso, tempo, energia, investimento e conseguir colocar em prática. Mas é entender quais são as dores do seu público e quais as dores que você tem capacidade de entregar. Perfeito. Porque muitas vezes você quer fazer tudo e no final das contas você não faz nada para aquele cliente. Eu vou solucionar problema A, B, C, D, F, J, só que você não tem ferramenta para ajudar o J. Você tem o A, o B e o C, tá muito bem claro, desenvolvido, você tem um processo, você tem um jeito, você tem resultado. E às vezes tentar fazer tudo faz com que você não faça nada. Muito. E você se perde, o cliente se frustra, você fica frustrado porque você perde o foco e a coisa não evolui. Então essa visão e essa fala que você está trazendo aqui é muito importante para o empresário e empresária, que muitas vezes assim, o cliente tem... Eu ouvi uma vez isso e eu concordo com esse ponto, mas saber o nível de maturidade do processo. O cara falou assim, meu cliente não vai ouvir um não. Tipo ele assim, vai trazer uma dor e eu vou solucionar. Sempre vou solucionar. Ótimo. Isso é legal demais. Colocar isso como uma crença da empresa, vamos trabalhar para resolver solucionando problemas do cliente. O problema é saber que se você tem uma maturidade para conseguir trazer essas soluções no espaço de tempo que o cliente precisa e conseguir replicar esse processo para os outros, porque senão você vai gastar tanta energia, às vezes trazendo um copo para você que eu não tenho aqui, que eu vou ter que comprar, sendo que a sua especialidade é a água, tipo, você quer trazer o copo. Exatamente. Então, às vezes eu prefiro trazer um parceiro que tem um copo, eu coloco a água e a gente entrega o mesmo resultado, mas cada um na sua área de atuação com aquilo que faz melhor. É que existem momentos da empresa, né? Tipo, Isso. por exemplo, vai ter um momento da sua empresa, se ela tá muito consolidada, se ela tá tendo lucro e ela tá tendo muito lucro para reinvestir em novos negócios que são anexos ao que você já faz e que serão outras dores que seu público está tendo, mas se você tem caixa para investir e se as necessidades primárias do público já estão sendo super sanadas, sua marca está consolidada, é realmente o momento de você olhar para as outras dores e criar novas soluções para aquilo que praticamente o cliente está te pedindo. Só que isso é um momento empresarial. Nas empresas empreendedoras, empresárias que são muito jovens, estão começando, ou ali intermediário, não adianta. Você precisa consolidar muito sua marca, já ter lucro para você querer dar o próximo passo. Eu tô lendo um livro depois de um tempo assim, ele tem um século e eu me arrependi de não ter começado a ler antes. Que é o Story Brand, é um clichêzão que todo mundo lê, tem muita informação ali que eu já tinha conhecimento, mas o jeito que eles abordam eu fiquei bem... fez muito sentido pra mim. Principalmente pra consolidação de uma marca inicialmente, não pode ter dúvida. Posicionamento é isso. Não pode ter dúvida e precisa ser simples. As pessoas precisam saber quem você é, o que você faz, o que você entrega assim, ó. Se as pessoas ficarem... a gente ou está muito ruim, ou você tá ainda trabalhando na consolidação. Tá tudo bem, você precisa entender seu momento. Mas a comunicação tem que ser clara. Que nem outro dia a gente tava conversando de uma pessoa e falou assim, cara, eu juro que até hoje eu não entendi o que ele entrega, porque é tanto termo em inglês e tipo, aquela coisa rebuscada. Eu faço, eu potencializo, eu melhoro, eu entrego, eu alavanco, eu faço, mas qual é o resultado? O que você de verdade é bom? Porque às vezes é uma fala que não fala e eu não entendo e tem que ser
assim, talvez uma criança, se você explicar para uma criança o que você faz, ela entender, beleza, sua comunicação tá clara. E aí, independente se você vai falar com o CEO de uma multinacional ou com uma criança, a comunicação ela tem que ser fluida para que seja entregue a mensagem. Quando né? eu dei uma mentoria recente e uma pessoa me perguntou, tá, mas como você tem certeza tanto assim desse seu posicionamento e, por exemplo, da previsibilidade que eu falei, e como você sabe quando as pessoas têm essa clareza da sua marca? Eu falei, é simples, perguntando, fazendo pesquisa. Antigamente a galera não fazia pesquisa de mercado ou na televisão, abordava as pessoas na rua ali. O que você pensa sobre isso aqui, não sei o que lá? O que você pensa quando você vê uma Coca-Cola? Ou junta uma pessoa lá, quantidade de pessoas no laboratório e faz as pesquisas. É assim que você valida uma hipótese de posicionamento. Perfeito. Na internet é exatamente a mesma coisa. É muito fácil hoje porque você consegue fazer uma simples pesquisa com a sua base de audiência do Instagram. Você pode exponencializar isso de N formas, pode mandar formulário, você pode mandar mensagem no WhatsApp. Você precisa ouvir o seu cliente e saber o que ele pensa. Porque senão fica só no campo da idealização, aí você tá achando que você tá arrasando, abafando, e tipo, não é bem assim que tá acontecendo. Sim. Então, não tem como você pensar, eu tenho previsibilidade, eu sei o que as pessoas falam sobre mim. Ok, pesquise, ouça, e mais do que isso... Tá distorcido, né? E você só consegue ter certeza ouvindo da boca da pessoa mesmo. E aí, mais do que isso, quando a pessoa te trouxer uma percepção, se validou ali o que você já tá fazendo, nossa, e é aquilo que você quer, batata, continua. Agora, se ela te trouxe uma percepção diferente, um feedback que você ali não esperava, ou trouxe tipo uma percepção muito diferente, adapta e corrige. Ou então, se é um feedback de melhoria, por exemplo, eu sempre considero. No FBI a gente faz muito isso. Todos os encontros têm feedback. Então elas vão lá indicar a gente se elas querem, que é um dos mecanismos para potencializar a venda, né? Mas tem um espaçozinho lá. Me fala o que você achou desse encontro. Me fala como que eu posso melhorar. Como que foi para você? E dali, cara, sai ouro. Mas ao mesmo tempo vão sair, por exemplo, dores que elas me pedem para solucionar ali, que se eu tenho clareza do que é a minha marca e de até onde eu posso ir, eu sei que eu não... Por mais que ela tenha me dado um feedback, eu agradeço, eu respeito, mas não necessariamente eu vou mudar o meu posicionamento, a minha comunicação pra sanar aquela dor. Senão você vai tentando se adaptar pra conseguir agradar todo mundo, entendeu? Um exemplo muito... Até hoje, né? Um exemplo bem, bem legal sobre isso é o próprio Facebook, né? O Meta, né? Eles lançaram recentemente aí o Threads. Threads, que é o... Recentemente hoje, tipo... acho que de ontem pra hoje, né? Então, assim, que nada mais do que um Twitter melhorado, ou... Adaptado pra essência momento, deles, né? Mas se você pegar a história do Facebook, da Meta, né? Avaliar o mercado, ver o que o mercado tem de solução que tá dando certo e replicar o modelo. Então, assim, foi desde pegou os stories do Snapchat... Foi o Reels do TikTok. O Reels do TikTok. Comprou o WhatsApp. Porque vídeos o Messenger... mais longos inspirados no YouTube, o IGTV. Então, assim, só que no modelo mais vertical, né? Então, assim... E aí, cada vez... E eles testam muito. Então, o Instagram, dois celulares aqui com o Instagram instalado. Você pode ter uma funcionalidade, alguma coisa que ele está testando que não aparece para mim, e o meu, outra função. Porque ele vai testando, vai vendo por região que funciona, e vai colocando em prática, vai melhorando a experiência, porque o foco dele é retenção. Então, até falei, cara, daqui a pouco, das 24 horas de vida... 22 você tá conectado ali. Com eles. Por quê? Você tá no WhatsApp, você tá no Instagram, você tá no Facebook, e cada vez mais eles vão trazendo soluções, mas não é inventando a roda. É pegando algo que funciona no mercado. Tipo assim, então às vezes a gente fica se matando para ter eu tenho que ser o cara do única coisa. Vamos lá, às vezes é mais fácil você pegar aquilo que já funciona e colocar a sua essência, nossa, pronto, melhorar com seus olhos, com a sua experiência, com a sua verdade, fazer a mesma coisa de um jeito melhorado que vai dar um resultado diferente. É o que eles vêm fazendo, sabe? Então, assim, e pode ser que nem o Thread seja um sucesso, como foi o Stories, como foi as outras coisas que o Instagram fez. Pode ser que não. Pode ser como outras redes sociais aí que teve voo de galinha, né? Começou e depois não funcionou do jeito que teve aquele boom. Mas o ponto que eu vejo é essa abertura de sempre pesquisar, entender e
anexar novidades porque já tem uma base sólida. Então, qual que é o risco hoje do Facebook, por exemplo? Pensando no modelo de negócio deles. Cara, eles são grandes demais, tem uma grande fatia do mercado. Qual que é o risco dele? Perder para a concorrência. Então, eles eliminam a concorrência mesmo. Então o que acontece? Tá, beleza. Todo movimento ele é focado nisso. Ou ele compra, ou ele copia. Basicamente é isso. Então, assim, cara, ele fez a proposta do Snapchat. O Snapchat não vendeu, tá bom, vou colocar um similar. E aí, vai pegando o espaço. Porque, por exemplo, o concorrente dele, principal concorrente hoje, que é o TikTok, que vem ganhando, vem crescendo exponencialmente, ele precisava ter um mecanismo que aumentasse ali a retenção do público. Qual que era a rede social mais antiga, assim, grande, que está funcionando? É o Twitter. Twitter começou na época lá da época do Orkut. E a briga com o TikTok tá bem acirrada, então, assim, então era mais fácil então, ir assim, pro cara, outro qual que é o lado modelo do que está se perpetuando? O modelo de mensagem ali do Twitter, mais dinâmico, mais rápido, que a galera fica ali e vicia e quebra pau e polêmica. Então, é um tipo de comunicação que ele viu que todo mundo várias vezes falava, vai morrer, o Twitter vai acabar. E foi no começo do Facebook, depois que veio o YouTube, depois que veio, acabou. E ele tá se mantendo. Então, peraí, esse modelo é sólido, funciona, por que não anexar aqui? Então, assim, agora, de novo, já vem, né? Será que o Twitter vai acabar com o Threads vingando no Instagram? Não dá pra saber. Não tenho uma opinião sobre isso. E assim, pra mim, se fosse anexado é que eu não sei como é que ficaria a questão da... são dinâmicas diferentes, né? O Instagram você vai ali mais para um entretenimento e no Twitter você vai mais para uma ação ali de conversar, falar. Nossa, eu acho que tudo no mesmo ambiente ia ser um caos. Eu acho que por isso que eles separaram, mas assim, a grande vantagem do Instagram é que tinha todos os aplicativos num só, né? Então você tinha que ir no Snapchat, você tinha que ir num outro lugar, você tinha vários aplicativos e no Instagram mas você tem tudo. Mas eles vão acabar fazendo um mix de audiência ali, então tem algumas vantagens de estar acoplado, né? Posta e reposta no outro, então assim... Deu uma praticidade grande. Tá bem conectado, então quer dizer, parece que você tá dentro e tá fora, mas tá mesmo dentro, porque você aperta um botão, você tá no Instagram, você aperta o botão de novo, você volta pro Threads. Então, são dois aplicativos que são meio que simbióticos. E aí ali, eles né? perceberam a galera colocando postzinho, tweet no feed, tipo, aqui não, meu filho, vocês vão usar o Threads no feed, não, né? E é tão genial a ferramenta que você pode fazer o Threads e tweetar o mesmo Threads. Então, tipo assim, então quer dizer, você pode, se você quer continuar no Twitter, você pode ficar. Mas eu já tenho, a ferramenta mãe, vamos dizer assim, vai ser, eu estou no Instagram e posto no Twitter, eu não estou no Twitter e posto no Instagram. Então, quer dizer, hoje, para os aplicativos, o que vale, né, para a internet? Então, qual que é o preço, né? É sempre o cliente. Então, hoje, o modelo de negócio de infoprodutos ou da internet é o cliente. Então, é isso que tem valor. Por exemplo, muitas vezes... onde está a atenção do público, onde está o público, aqui tem o equity. Então, como empresa, o modelo de negócio tem que ser focar a retenção do cliente. Ele não pode sair daqui. Se eu tenho um cliente, eu tenho tudo. Que aí é o ponto que é fundamental. E por isso que eu achei genial. Assim, manter o cliente ali, porque aí você aumenta o nível de exposição. Que a galera tá falando, que legal, tô num lugar que não vai vender. Vai vender. Daqui a pouco vai ter anúncio. Então, quer dizer, ele potencializa. Porque imagina para uma pessoa que vai fazer um patrocinado, eu vou investir para aparecer em qual lugar? Na TV regional ou na TV, o maior canal de maior visibilidade? Então, assim, eu tenho pontos diferentes. Por isso que eu tenho certeza que foi Você falou duas coisas, vamos ver se eu não vou me confundir. A primeira a gente, quando a gente a gente é menos do que uma formiga enquanto empresa perto do tamanho de um Instagram, do grupo Meta e tudo mais. E a gente insiste enquanto pessoa até porque a gente vive essa realidade, né? A reclamar, e tipo, meu Deus, não aguento mais Instagram, e não sei o quê, e outra rede, meu Deus, eu tô falando porque eu falo essas coisas, e a maioria principalmente mulheres com quem eu falo, tipo, meu Deus, mais uma rede pra alimentar e tal. Mas desconectando um pouco essa parada do trabalho que isso vai dar, de tipo, mais uma coisa que você precisa alimentar e tudo mais. Você olha pro Instagram e pro Grupo Meta como um negócio, velho. Cara, eu fiquei assim chocada hoje, porque algumas fichas caíram enquanto dá pra aprender sobre negócio com os caras. Tipo,
esse domínio dos clientes, a clareza do que eles querem sobre a retenção, o que eles usam para fazer isso acontecer. Esse movimento de, tipo assim, tava falando sobre isso hoje à tarde, de tipo assim, a gente, aí já emenda com a segunda coisa que eu queria falar, que era sobre posicionamento, né? Você falou assim, não, a gente, para se posicionar bem, para vender bem, para se comunicar bem e ter um negócio sólido, a gente não precisa inventar a roda, basta pegar algo que você quer fazer, modelar algo que já funciona, só que não copiar, mas colocar a sua essência. Isso já te posiciona de um jeito diferente, isso já te destaca. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso, até porque eu não sou a primeira pessoa, por exemplo, que criou um grupo de networking feminino. Eu não sou a primeira pessoa que criou um clube. Eu não sou a primeira pessoa que fala que vender é ajudar pessoas. Eu não sou a primeira pessoa que repete as bandeiras que eu repito, talvez da forma que eu repito. Talvez com a intensidade que eu repito, com as palavras que eu uso, talvez sim. E sendo eu. Isso é o meu diferencial. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de posicionamento, destaque e tudo mais, principalmente para pequenas empreendedores, empresários e tudo mais, a primeira coisa que as pessoas pensam é, tá, como que eu vou fazer diferente? Ah, mas tem fulano que tá fazendo igual. Ai, não vou fazer porque é igual. Ai, como que eu vou fazer pra ser diferente? Aí fica pensando na estratégia mais mirabolante do universo pra fazer alguma coisa diferente, não faz porque não encontra. Aí todo mundo já tá fazendo N milhões de coisas, essa pessoa fica pra trás. E o que o Instagram fez hoje, o Grupo Meta fez hoje foi, desculpa o palavreado, foda-se a concorrência. Dane-se que já existe o Twitter. Eu quero essas pessoas aqui, eu quero retenção aqui. Eles vão ter mais uma opção e pegar uma parada ótimo. errada. Vença quem for o maior. Eles já estão num nível que não é tipo assim, eles possivelmente, internamente, sei lá, respeitam a concorrência eticamente falando, mas, velho, a briga é por lucro, é jogo de tubarão, é muito maior. Então, assim, não estou dizendo que a gente precisa usar as mesmas moedas ali, sendo que a gente é pequeno ainda. Mas modelar, entender. Tipo, o que eu tô fazendo no meu jogo pequeno que poderia ser adaptado? Tipo, talvez olhar uma coisa que já dá certo e adaptar e colocar o meu toquezinho lá? Sim, você pode fazer isso. E aí, o jeito que você vai trazer isso vai ser disruptivo. Por exemplo, eu escuto de um monte de gente falando que o FBI... Amiga, que ideia sensacional que você teve. Que incrível, que legal o movimento. Cara, existem N grupos de networking. Mas com a proposta que você está disposta... É exatamente isso. Eu me posicionei contra, eu questionei. Existem coisas que eu não acredito, não concordo e não avalizo em outros grupos de networking. Quando eu pensei no meu, eu pensei, não é um grupo de networking. O networking é reflexo, ponto. Ponto 2, as pessoas, principalmente mulheres, buscam uma rede de apoio. Eu não quero que o objetivo inicial seja, eu vou investir X e vou resgatar Y em venda, vou vender para todo mundo aqui dentro. Cara, você tem muito mais coisa para agregar do que só vender. É que o modelo de vendas que eu acredito é aquele entender para atender. Perfeito. Não é só vender. Então você tem que entender a demanda, você tem que entender criar uma conexão. E aí você fazer um processo que ele é sustentável, né? Um processo que ele é contínuo, que ele é fortalecido com o relacionamento. Então, assim, hoje a gente tem, no meu ponto de vista, eu falo bastante isso com um cliente meu, que ele está muito no físico e o principal concorrente dele hoje é o mercado digital. Uhum. Porque ele produz um determinado item e, assim, ou é rápido, com custo-benefício baixo, com preço baixo, mas não com tanta qualidade, ou é um trabalho consultivo, com muita qualidade, um valor diferenciado. Uhum. Tá, aí tem que entender, tá, beleza, o cara entra na internet para apertar 2 botões e comprar, esse cara não é seu público, porque você não vai entregar essa velocidade e esse preço. Só que tem outras pessoas que precisam de atendimento humanizado, de alguém que entenda, alguém que compreenda o que ele quer, para entregar a melhor experiência e você chegando dentro de ninguém tá aqui rasgando dinheiro para dobrar o preço sem ter o custo-benefício, mas ter o custo-benefício daquilo que você está investindo. Então, tem que ter esse jogo de cintura para saber qual jogo você está jogando e qual é a proposta de valor que está entregue por trás disso. Porque às vezes você está querendo só imitar o que está acontecendo na internet ou com o seu concorrente e não entendeu qual que é o seu core, qual que é aquilo que eu melhor faço, né? Porque tem público para todo mundo, desde que você saiba colocar isso
para jogo e de uma forma organizada. Essa semana eu recebi algumas caixinhas no perfil do FBI, inclusive, falando quais são seus diferenciais frente a outros grupos de networking. Eu achei sensacional essa pergunta, porque ela, tipo, me trucou, assim, de, tipo, pra saber mesmo. Quero saber se eu invisto ali o meu... Quero participar de um grupo. Será que esse é o melhor grupo pra mim? Sim. E aí, quando eu falo dos meus diferenciais, por exemplo, com convicção e o porquê eu escolhi ter esses diferenciais, isso é um posicionamento. Sim, então, exatamente. Entendeu? O fato, por exemplo, de não ter cadeira exclusiva. Tem N grupos que falam, só pode ter um fisioterapeuta, um designer de sobrancelhas, sei lá, harmonizador facial, um de cada. Eu sou completamente contra exclusividade de cadeira em grupos de networking, porque cada um tem sua cadeira exclusiva no mundo e furando a bolha daquele pequeno grupo, você não é exclusivo, meu bem. Ou você se posiciona, se destaca de alguma forma para ser escolhido, ou o seu cliente tem N possibilidades. Ou, na verdade, mesmo você se posicionando, esse cliente tem N possibilidades. E assim, entender que assim, o cliente ele tem que ter a escolha. Exato. Porque assim, beleza, então todos os meus... Eu também tenho uma posição bem parecida com a sua. Porque, tá, beleza, eu e você fazemos a mesma coisa, só que somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com jeitos diferentes. Por mais que a gente talvez tenha estudado na mesma escola, no mesmo curso, na mesma formação, na prática vai ser diferente, porque somos pessoas diferentes. E aí o cara, o meu cliente ele é obrigado a comprar de você, porque só tem você pra indicar. Cara, sendo que no mesmo grupo poderia ter o outro fulano aqui que poderia conectar mais com aquilo que o meu cliente precisa, ou poder ter a opção de duas indicações ali para ele tomar uma decisão de forma consultiva. Sim. Porque senão às vezes você indica algo que o cara não funciona, não encaixa, não conecta. Esse é o ponto. Então, o que eu tava falando, você pode ter um lugar que você aperta o botão lá, que a internet vai ter isso. Então, por exemplo, hoje no anúncio você aperta, você vai para o checkout, você já compra e já sai, você já vai para um curso que você assiste gravado lá e pronto. É bem robótico, bem funcional. Tem gente que adora esse tipo de procedimento e vai funcionar por muito tempo. Mas tem pessoas que não querem isso. O cara quer uma experiência, ele quer conversar, ele quer ter opção, ele quer personalizar alguma coisa, ele quer ter esse processo e aí ele vai ter um custo diferenciado por conta que existe uma pessoa, um trabalho, um custo diferente. Mas tem mercado para os dois. O problema é às vezes o cara querer fazer toda a automatização com essa promessa de personalizado ou e não conseguir entregar e vai frustrar e não vai ter essa recorrência, ou o processo não acontecer de forma direta, né? Tipo assim, a pessoa não conseguir entregar o que promete e não funcionar. Isso é um risco, né? Um risco bem grande. E aí, assim, sobre posicionamento, tem mercado para todo mundo, tem cliente para todo mundo, você pode ser quase a mesma trajetória da pessoa, mas ainda assim vai ser diferente, porque as histórias são diferentes por trás, as crenças são diferentes por trás, enfim. E é a junção, é o mix dessa individualidade com os objetivos que vai fazer com que realmente sua marca seja única, o seu posicionamento seja único e tudo mais. E para aí você fazer a gestão da sua marca, que é o branding, você precisa fazer esse movimento continuamente. Perfeito. De olhar para você, de olhar para sua marca, de olhar para o mercado, de olhar para se você saiu daquele degrau de se posicionar aqui, veio para cá e aí sua marca e sua comunicação precisam de algum ajuste. Isso é o branding, entendeu? Resumidamente, eu penso que comunicação, posicionamento e vendas são essenciais. São coisas que as pessoas olham pouco e deveriam olhar mais, tanto quanto gestão, finanças, enfim. Que são conectados, né? Quando eu falo num procedimento de gestão, até aquele desenho lá que você fala, nossa, é muita informação num desenho só. Mas tá tudo lá. Então, porque quando você pensa num negócio de uma forma profissional, beleza, então eu tenho no centro ali o administrativo financeiro, onde eu tomo as decisões, onde eu crio estratégia, onde eu faço ali as principais decisões do negócio. Só que eu preciso ter, de um lado, a questão das pessoas, tanto interno como externo, tem clientes sendo atendidos e revendendo a minha empresa, sendo indicadores da marca, defensores da marca, mas eu preciso ter defensores da marca interno, pessoas com cultura organizacional ali, vestindo a camisa e defendendo a empresa, mas do outro lado eu preciso ter
uma boa comunicação, uma boa imagem, uma marca, um histórico, uma conexão com o público entregando uma solução. E aí eu tenho a operação, a minha entrega, aquilo que eu prometo, tenho que ter produtividade, retorno, tempo e lucro naquela operação e ter todo esse processo sendo conectado, porque aí eu tenho meta financeira, eu tenho investimento, eu tenho reinvestimento, eu preciso ter essas linhas se conectando. E às vezes o empresário, quando olha tudo isso, fala, meu Deus, empresa é muita coisa, não dá para mim. Só que quando você pega para fazer isso de um grupo meta, que é o que a gente deu de exemplo aqui, cara, é uma empresa de $1 trilhão. Então, olha o tamanho do negócio. Mas uma empresa que fatura R$10 mil pode ter o mesmo mecanismo, desde que seja também do tamanho dele, adaptado. Então, beleza. Eu não preciso ter um cara para todas as funções que eu acabei de falar aqui. E eu posso, durante a minha agenda, colocar. Hoje, agora eu estou um pouco no estratégico. Este papel. São papéis. Isso. E aí você vai, aos poucos, colocando pessoas para esse papel. Exatamente. Né? Então, criei o papel, funcionou, roteirizei, eu posso delegar para outra pessoa, investir naquilo, mas são complementares. Não adianta eu só fazer o financeiro muito bem, se eu não vender mais, eu não tenho como gerenciar o meu dinheiro. Se eu não fizer... A operação pode estar excelente, o melhor produto do mundo, mas o melhor produto do mundo, o melhor hambúrguer do mundo não é o do McDonald's. Mas o McDonald's é o que mais vende hambúrguer. Sabe uma coisa que, tipo, me encanta, assim, e aí falando, tipo, em propósito, em o que eu quero daqui pra frente, ou o que eu acho que dá pra explorar e tudo mais, é que o nicho empreendedorismo, ele é muito amplo, já é muito antigo, mas ainda assim ele tá pouquíssimo aprofundado. Porque se você é uma pessoa, por exemplo, como a gente, que tem a visão comportamental e humana da coisa, quando você pega uma empresa, uma pessoa ou um grupo, por exemplo, como é o que é o FBI, você consegue perceber que no mesmo aglomerado de pessoas ali, a gente consegue explorar tanta coisa e ajudar essas pessoas de tantas formas diferentes. Aí é claro que é como eu te falei, a gente vai até onde a gente pode ajudar. Então, no meu caso, trabalhar com o que eu trabalho hoje é um sonho para mim. Porque é um trabalho que me expõe a precisar estar em evolução contínua, aprendizado contínuo, tanto de mim mesma, quanto das técnicas, quanto de outras coisas, para que eu possa ser digna de conseguir transmitir isso para as pessoas, acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem e explorar N frentes. Hoje eu sei que eu trabalho com comunicação, posicionamento e vendas, mas eu sei que, por exemplo, quando a minha empresa estiver nesse nível que eu falei, de trazer outras soluções para os mesmos problemas que aparecem aí dentro desse aglomerado, eu já vou ter desenvolvido essas habilidades, eu já vou ter conhecido mais gente, eu já vou ter mais networking, só que eu tenho ali o meu aquário. Isso. De pessoas que fazem sentido e dores que eu sei que eu sou capaz de solucionar. Então, trabalhar com o que eu trabalho hoje é uma coisa que me alimenta pessoalmente falando, me dá suporte e motivação para eu me melhorar sempre, me dá possibilidade e ao mesmo tempo me obriga a ser melhor todos os dias, a evoluir todos os dias, aprender mais todos os dias, senão eu vou ficar para trás e aí eu não vou poder ajudar as pessoas. E me dá um mar de possibilidades, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me encanta muito. E aí, pessoalmente falando também, ajudar as pessoas, minimamente, que seja um negócio que, tipo assim, é grandioso pra mim. Essa semana que passou, aconteceram várias coisas muito legais essas 2 últimas semanas com pessoas que foram minhas mentoradas. Uma comemorou 6 anos de estúdio e fez um puta coquetel, que é uma pessoa que eu conheço a história, o quanto, tipo, muitas vezes aquele mesmo espaço causou tanta dor e hoje ela se posiciona de um jeito confiante e aquilo dá alegria pra ela. A outra que fez uma transição de carreira que ela tanto queria. E, cara, hoje ela tá trabalhando com aquilo que ela nasceu pra fazer, consolidou o negócio dela, pensou em posicionamento e aí, enfim, vê isso acontecer. A outra que há 3 anos atrás estava, tipo, perdida, se sentindo um pouco confiante, ela olhava pra mim e falava, caramba, você fala tão bem com as suas clientes sobre as suas coisas, mas hoje ela recebendo uma premiação de destaque, primeira especialista da marca, porque ela disseminou o produto e atingiu, tipo, mais de 2.500 clientes em, acho que 1 ano, 2 anos, sei lá, não sei qual que é o prazo. Mas, tipo, quando eu vejo que o que passou por mim
por mais que fossem dificuldades, desafios e tudo mais, que eu conseguia elaborar, resolver, aprender e ajudar outras pessoas e ver essas pessoas se melhorando, isso é um negócio que me faz muito bem. E eu penso que, enquanto propósito, por exemplo, quando eu faço isso, ou quando você faz isso com os seus clientes, de uma forma indireta, o resultado que essas pessoas têm reverbera no núcleo delas, reverbera na família, reverbera para os filhos, para os esposos. E a gente acaba ajudando a sociedade como um todo, entende? Então é um assunto que eu fico assim, encantadíssima de falar. É o último nível da pirâmide dos níveis neuróticos, que é o legado, né? É o... Por quem mais, né, a gente faz. E é realmente uma parada que me alimenta, porque assim, ó, hoje não é, nossa, dinheiro é super importante, dinheiro traz felicidade, sim, ainda estamos na busca de ter liberdade, tem liberdade financeira e independência. Liberdade e independência financeira, né? Eu acho que a independência vem antes, a liberdade vem depois, que você não pensa em nada. Tipo, a gente tá construindo a liberdade financeira, mas se hoje eu não precisasse pensar em dinheiro para nada, já tivesse com a liberdade instaurada, seria a coisa que eu faria para sempre. Ótimo. Porque é aquilo que me alimenta. Então, eu penso que ajudar as pessoas a encontrarem isso, sabe? Que toca nelas e, farei isso para sempre, faz muito sentido. Talvez eu romantize um pouco, sabe? Mas esse é o ponto. Tem que ter esse romance, essa paixão para conseguir entregar o propósito com amor e com verdade mesmo. Muito bom. E pra gente finalizar aqui o podcast que voou, falei que ia ser um bom... Você que tá assistindo a gente aqui, acompanhando, seja pelo YouTube ou pelo Spotify, coloca nos comentários aí o que fez mais sentido, o que você mais gostou. Já compartilha também com quem precisa ouvir essa aula que a Gabi trouxe aqui. O que você pode trazer de última mensagem para quem está aqui com a gente, e depois também deixa os seus contatos aí, fala do como funciona o evento, para quem é da região aqui e queira participar, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que uma das coisas que não mudou das últimas vezes que eu vim aqui é que eu sempre aconselhava falando de 3 coisas. E eu acho que independente de eu ter mudado alguns pontos, evoluído, ou enfim, ajustado algumas coisas, isso para mim não mudou. Para mim, 3 coisas que são, assim, primordiais, que eu sugiro que todo mundo mergulhe nisso realmente comunicação, autoconhecimento e conhecimento. Na verdade, nessa ordem inversa, né? Autoconhecimento, conhecimento e comunicação. É conhecer a si, conhecer coisas, ser curioso, estudar realmente tanto sobre o seu negócio, sobre o seu repertório ou até coisas que estão ali anexas e como comunicar isso. Então, acho que essas 3 forças, elas podem levar a gente para qualquer lugar. Essas 3 forças, elas podem ajudar a resolver grandes conflitos, né? Então, eu penso que se eu puder dar um conselho, seja foque em autoconhecimento, conhecimento e ter uma boa comunicação. E aí, sobre o FBI em si, acho que ficou muito nítido que é um projeto que eu sou apaixonadíssima. Ele nasceu em novembro do ano passado, ele vai completar 1 ano ainda. Nasceu de um sonho, ele foi tomando um corpo ali que eu, honestamente, sonhava e esperava, mas ver acontecendo me deixa muito feliz e motivada. E, resumidamente, realmente o FBI é um clube feito de mulheres para mulheres empreendedoras e empresárias com foco em desenvolvimento pessoal e profissional, sempre em torno desses pilares que a gente trouxe aqui hoje, né, no podcast, que é realmente o que eu gosto e sou boa em fazer, onde o networking, ele é reflexo. As conexões, as amizades, tanto ali dentro dos encontros quanto fora, elas acontecem muito. E aí é óbvio que os negócios, eles são um reflexo. Desde novembro até agora, a gente teve muito negócio que já aconteceu, muita parceria que já aconteceu. Mas é realmente reflexo de toda essa conexão verdadeira. Mais do que vendas e tudo mais, a gente criou uma rede de apoio mesmo. A gente se ajuda mutuamente, a gente vibra com a conquista uma da outra. E eu acho que isso é muito, muito rico. Fala a verdade, você montou a maçonaria das mulheres. Nossa, é meu sonho que ela se torne exatamente isso. Tão forte que se propague no tempo exatamente dessa forma. Tanto que, na verdade, a maçonaria é um negócio meio misterioso, né? E no FBI é uma parada meio assim, porque a gente tem um encontro presencial por mês, sempre às quintas-feiras pela manhã, geralmente às terceiras quintas-feiras do mês, esporadicamente a gente passa para quarta, como nesse mês de julho, vai ser na última quinta-feira, que é dia 27/7.
E a gente tem a base, tudo isso que eu falei é o que rola lá. É conteúdo, é conhecimento, é troca, são dinâmicas, exercícios, insights, explosões, enfim, acontece tudo isso lá. Só que cada encontro ele é diferente, porque essa é uma proposta minha. Sempre que as pessoas chegam lá, elas vão saber mais ou menos o que é o clube, mas nunca que vai acontecer exatamente ali. Que legal. E para que as pessoas façam parte oficialmente, definitivamente, é meio que uma regra, um procedimento nosso, que é essa agente, que a gente chama, que é uma agente do FBI, uma agente de transformação, ela participe uma primeira vez de forma avulsa, pagando o valor de geralmente R$150, esporadicamente a gente faz lotes promocionais, mas o valor para participar uma vez, para quem tá aqui já nem tem o segredo nenhum, é R$150. Contempla um café da manhã e um encontro de 4 horas. E aí, ao final da experiência, isso não é para fazer mistério, nem para esconder preço, nem nada. É só porque realmente o que acontece dentro do encontro é intangível. Eu consigo dizer o que mais ou menos vai acontecer, mas a vivência, a transformação, as conexões, a explosão que rola na cabeça ali, às vezes uma cutucada que você toma de uma colega, às vezes nem minha, um insight que alguém traz pra você é o que vai fazer o jogo valer a pena e a sua estada dentro do clube fazer a pena. Então, sempre ao final desse encontro que você participa de forma avulsa, a gente explica como fazer parte do clube, assumindo esse compromisso e fazendo essa escolha de forma consciente. Eu sempre falo que fazer parte do clube, é óbvio, existe um processo de venda, tanto dos convites individuais quanto da adesão do clube ali, mas é sempre uma escolha. Porque se qualquer pessoa entra, a gente baixa a vibração do clube. E hoje a gente tem uma vibração muito boa. Então, sempre quem fica é quem é pra ficar mesmo, tá na mesma conexão, perfeito. Tá disposta a aprender, não só aprender, mas se entregar e ajudar outras pessoas sentido, também. Né? O que faz sentido tá ali. Teve gente que saiu, tem gente que daqui a pouco pode voltar. Perfeito. E, enfim, muito bom. Eu costumo falar que eu não quero ser a única ponte dessa pessoa. Eu não quero ser o caminho pra ela a vida inteira. Eu quero ser uma das pontes que essa pessoa vai passar ao longo da vida dela. Então, fica o convite, dia 27/7, para quem é de Jundiaí região, esteja com a gente. O Márcio vai deixar os meus contatos, né? O meu pessoal é @GabrielaRZRibeiro e o do FBI é @FBI Clube Oficial. E eu ia fazer até uma chamada, hein? Eu vou fazer uma chamada. As senhoras agentes do FBI Clube, as oficiais e as convidadas, as seguidoras que ainda não são nenhum nem outro. Tenho certeza que vocês vão assistir esse podcast e vocês têm a obrigação de curtir, comentar e enviar para outras pessoas, não só pelo conteúdo do podcast, mas pelo conteúdo do canal em si. E porque nesse episódio tem muito ouro, tem muitos insights e vai com certeza martelar a cabeça de muitas de vocês aí. Eu sempre falo que conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Então, façam o papel de vocês como agentes, viu? Representem. E você que chegou aqui por conta do perfil da Gabi, volta aí que tem mais 46 episódios incríveis. Outros episódios com ela, inclusive, que a gente falou de finanças para casais, a gente falou um pouco de empreendedorismo. Teve várias coisas. Tem retrospectiva do ano passado, que foi incrível também. A gente vai fazer esse ano também, vai ser bem legal. Então, assim, tem bastante informação, né? Esse é o propósito do canal. Poder trazer pessoas que vivem aquilo que falam, que o bastidor e o palco são congruentes, que tem uma jornada aí de conhecimento, não é só uma narrativa, mas tem uma história por trás, e trazer conteúdo para ajudar mesmo aí na luta do empreendedorismo, né? Que a minha mensagem que eu quero trazer para quem está com a gente até agora, você me deu aquele livro lá do Diário do Estoicismo lá. Uhum. E, cara, ontem a passagem foi muito top, assim. Tem aquela semana que você tá mais pra baixo, que acontece algumas coisas que você não tava contando, ou você... Enfim, a energia não tá boa, você tá meio cansado também, estressado, qualquer coisa. E aí, era aquele momento que eu tava pensando, putz, cara, essa semana tá... Nossa, tá difícil. E aí, você abre a página, a primeira frase tá assim, ó, quem disse que ia ser fácil? Eu li isso daí também. Aí eu, putz, velho, que top. Então, assim, quem disse que vai ser fácil? Empreender realmente é você sair da zona de conforto. Você poderia estar no conforto de uma CLT, estar trabalhando para alguém, mas muitas vezes infeliz, muitas vezes sem propósito e sem transformação e sem segurança, sem estabilidade, que não existe estabilidade, como já dizia aí Flávio Augusto da Silva lá da WhatsApp. Mas o ponto principal aqui é
não vai ser fácil, mas você pode se recarregar. Então, tá difícil. Primeiro, que acredito que você tá no caminho, que é a vitória, né? O sucesso não é o pódio, não é o último degrau, é a jornada. E essa jornada vai ter altos e baixos, vai ter vitórias, vai ter derrotas. E você tem que aprender e continuar andando nesse caminho e crescer. E entender que se tá difícil, você descansa, você se reagrupa, mas você não desiste, você continua, pega o aprendizado que tem por trás de toda a dificuldade, que com certeza vai ficar mais fácil o jogo, você vai conseguir vencer as suas batalhas internas, externas e o momento que você está passando. Então, não é fácil, mas é possível. E essa é talvez a grande mensagem que a gente passa no canal aqui. Vários empresários, empreendedores que a gente trouxe para falar, sempre vê esse tom de dificuldade que é empreender. E não é para meter medo em quem está pensando em abrir um negócio, mas é para entender que empreender é profissional. Empreender não é um mar de rosas, e sim um mar de possibilidades. E você não é e você tem que sair do amadorismo, sair do comecei agora e vou ver o que eu vou fazer. Você precisa entender que para ter um negócio tem que ser profissional, tem que ter ali os processos, mas tem que ter muita paixão, muita vontade, muito desejo, muito tesão de fazer o negócio acontecer. Então, esse é meu desejo para você, esse é meu recado, que você faça isso de forma natural e deixe fluir, que lá na frente a conta fecha. Faça sempre. A sua parte, né? Dê o seu melhor aqui e agora, né? E você me encontra em todas as redes sociais, inclusive no Threads, Márcio K. Ribeiro. Eu falo sobre gestão e finanças, um pouco do dia a dia, um pouco do como é gerir as empresas aí que eu estou à frente e os meus clientes também, que eu atendo com consultoria, com mentoria. Então, vá lá que vai ter bastante conteúdo. Aqui no YouTube tem, além do podcast, todos os vídeos aqui semanalmente a gente coloca conteúdo para você, para ajudar você no seu negócio. E também você vai me encontrar nas 100 dívidas bancárias, a consultoria para te ajudar a sair das dívidas, organizar suas finanças, para que você pare de pagar juros abusivos e pague o valor justo e comece a liberdade financeira que você tanto merece. Então vai lá, @100 dívidas bancárias ou no www.100dividasbancarias.com.br. Quero agradecer a sua presença, foi mais uma vez incrível, é sempre incrível viver com você, ter você do meu lado, ser minha parceira, minha sócia de vida, minha sócia nos negócios, e foi incrível. Sempre tem declaração de amor nossa no final, né? E eu sempre faço questão de dar os créditos. Se hoje eu sou a mulher que eu sou, a profissional que eu sou, é assim... Eu não vou colocar 80% nem 90%, mas é 70% de que você acreditou em mim muito mais do que eu, sempre. E mais do que acreditar, tudo que eu aprendo com você todo santo dia. Muito disso sobre profissionalizar, muito das capacidades. Você já brigou comigo muitas vezes, né? Eu brinco que eu sou retardatária para as coisas, né? Que eu demoro para aprender, mas você sempre persistindo de me ensinar o melhor caminho, coisa que você já trilhou, né? Você tá muito à frente de mim nessa questão do não empreendedorismo, mas de ser empresário. Então, eu aprendo muito com você, sou muito grata por isso. Não só pelos negócios, mas pela vida. Tenho muita gratidão mesmo, amor. Eu amei o nosso episódio e quem não assistir vai estar perdendo ouro. Não só esse, mas os outros também. Muito bom. Amo você. Beijo, mozão. Valeu. E eu te encontro no próximo episódio com um convidado, uma convidada incrível. Eu quero que você fique curioso e venha na próxima sexta-feira aqui para você ter mais conteúdo. Um abraço e até mais. Tchau.